Bom dia, bom dia, bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Mais um dia na presença de Deus, mais uma live aqui na página. Quero aqui dizer a todos que Deus tem me despertado para fazer essas lives e enquanto Ele permitir estaremos fazendo esse trabalho com o tema Evangelizar para Salvar. Deus tem nos escolhido desde o ventre da nossa mãe, assim como diz a Bíblia Sagrada. E por isso nós não devemos ficar parados sem evangelizar, sem falar do amor de Deus. A Bíblia Sagrada no livro de 1 Reis, capítulo 14, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto aqui. Esse texto sagrado revela que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, tinha feito. 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. Longe de ser um homem perfeito, todas as narrativas acerca de Asa descrevem-no como um homem que fez o que era reto diante do Senhor. Observando a história dos reis de Israel e da dos reis de Judá, percebemos a grande diferença entre os que praticavam retidão e os que faziam o que era mal perante o Senhor. Porém, na Bíblia são citados vários homens que faziam o que era reto diante de Deus. A importância do homem reto nas Escrituras. A palavra retidão vem de uma raiz hebraica que significa direito, ou o que não tem curvatura. A retidão pode ser definida como uma vida santa e correta segundo os padrões de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 18, já havia uma ordenança da lei divina dizendo: E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Olha que mensagem para os nossos corações. Farás o que é reto aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Aleluia. Em Juízes, o decreto de um período contrário ao padrão estabelecido por Deus naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Este quadro de anarquia no período dos juízes reforça a necessidade de seguirmos um padrão divino de retidão imposta pela lei de Deus. 1 Reis capítulo 15, versículo 5, lemos que Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe tinha ordenado o Senhor em todos os dias da tua vida. Se não só um caso de Urias, o Eteu, apesar de ser reto e muitas vezes na sua santidade, Davi carregou castigo esta mancha negativa. Em 1 Reis capítulo 15, versículo 11, que acabamos de ler, a palavra de Deus diz que Asa, o que era reto, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Em 1 Reis capítulo 22, versículo 43, é dito que Josafá também fez o que era reto aos olhos do Senhor. É dito que Josafá também fez o que era reto aos olhos do Senhor, sim. Mas em 2 Reis, capítulo 12, versículo 2, lemos: E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiade o dirigia. Alguns precisam de um tutor para conduzi-los no caminho correto. Nem sempre que nós fazemos o que parece reto, é correto. Às vezes nós precisamos de alguém que nos orienta. E neste caso aqui, especificamente, o Senhor tem me chamado para fazer isso, para anunciar a palavra de Deus e mostrar o caminho reto do Senhor. Qual é o caminho reto?
este livro, Bíblia Sagrada. Aqui nós encontramos o caminho reto, perfeito, para nos levar um dia aos céus, à presença de Deus Pai. Em 2 Reis, capítulo 15, versículo 34, a palavra de Deus afirma que João fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizeram Uzias seus pais. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 2, lemos que Acaz também fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. É triste quando um líder deixa o padrão de Deus e adota outro tipo de padrão. 2 Reis, capítulo 16, versículo 10 a 18. Acaz substituiu o padrão de adoração até ao altar do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, a palavra de Deus afirma que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. De acordo com 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, a retidão de Ezequias pesou muito na decisão de Deus de prolongar os dias desse rei sobre a terra, quando ele orou dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2, é dito que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Apesar das suas falhas, Davi sempre é citado como padrão de retidão para os reis de Israel em Judá. Irmãos, retidão. Nós lemos no começo aqui, podemos entender que o que é reto? Reto é alguma coisa que não tem desvio, que não tem tortuosidade. E a palavra de Deus vai nos dizer: o que anda no caminho reto, este me servirá, diz o Senhor. Como tem sido a tua vida, como você tem andado na presença de Deus? Em retidão ou tem se desviado para cá e para lá? A palavra nos convida: anda no caminho reto, este me servirá. Então eu quero dizer nesta manhã de quinta-feira, procura andar na retidão, procura apresentar-te a Deus, como está escrito, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Para nós concluirmos esta palavra aqui, nos diz, na Bíblia é revelada a história de tantos outros homens que se tomaram padrão de retidão. Gênesis capítulo 6, versículo 9, Jó capítulo 1, versículo 1, Daniel também, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, e outras personagens. Porém, no Salmo 25, versículo 8, o salmista afirma que bom e reto é o Senhor pelos que ensinará o caminho aos pecadores. O único ser verdadeiro e reto se chama Deus Todo-Poderoso. Então, quer ser fiel a Deus, quer andar no caminho reto, procure-se cada dia mais a estar na presença de Deus em retidão. Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário para nos garantir o direito de vida eterna. Nesta manhã eu te convido, comece a procurar o melhor caminho para servir ao Senhor. Deus é fiel e justo para nos garantir o direito de vida eterna, através de Jesus Cristo. Eu quero nesta manhã fazer um convite para você continuar andando no caminho reto do Senhor. Você que talvez está se desviado dos caminhos do Senhor, você que talvez deixou de servir ao Senhor por um motivo ou por outro, eu quero te pedir, entra pelo caminho novamente, comece a trilhar caminhos retos na presença do Senhor. Deus tem nos escolhido para sermos fiéis, para sermos exemplo. E você, como está na presença do Senhor? Ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus, dar-te-ei a coroa da vida. Deus abençoe a cada um. Eu quero fazer uma oração breve neste momento, e que você, que ainda está cocheando em dois pensamentos, não sabe que caminho seguir,
Entenda, só Jesus Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, terás a vida eterna. Deus abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estou diante de Ti nesta hora, Pai, agradecido por mais esta manhã que o Senhor nos concede, de podermos estarmos levando a Tua palavra. Deus, esta vida que está aí neste momento, talvez sem decisão, a saber qual caminho tomar, que ele possa entender que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, dá vitória aos teus filhos, aquele que está enfermo, vai colocando as tuas mãos curadoras, aquele que está desempregado, o Senhor dá sabedoria e estratégia para começar um novo dia com novas estratégias de vida espiritual, material, em nome de Jesus. Salva, cura, liberta para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos com mais uma live e que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.